certo? Falando sobre um tema que é super importante no processo de emagrecimento. Na verdade, ele é um obstáculo que existe nesse processo de emagrecimento. Muitas vezes as pessoas nem sabem que tem esse distúrbio, que é a compulsão alimentar. Então, quando a gente começa, qualquer processo de emagrecimento, a gente tem que fazer, na verdade, um autoconhecimento para identificar, olha isso, para identificar realmente o que vai impactar, qual a dificuldade que você tem, o que te leva a não emagrecer. Então é muito importante você ir pontuando cada coisinha, porque não adianta a gente ficar só ligado na alimentação, tá certo? É importante você entender como o seu corpo funciona, como a sua mente funciona diante do alimento. E a compulsão alimentar é isso. A pessoa tem um distúrbio que ela tem a necessidade de comer grandes quantidades. Então elas comem muita quantidade de comida num pouco espaço de tempo, porque elas comem rápido, numa ansiedade, e elas nem sentem essa sensação de saciedade, Elas nem sentem o momento, nem chega no cérebro essa informação de que está satisfeita. E isso é um distúrbio que é comum nas pessoas que estão acima do peso, tá? 40% das pessoas que fazem bariátrica, elas têm esse distúrbio de compulsão alimentar. A compulsão alimentar não significa dizer a gente no final de semana pegar um prato de feijoada, de algum alimento que a gente goste muito e comer, repetir o prato. Isso não é compulsão alimentar, tá? A compulsão alimentar é qualquer alimento, qualquer hora, essa pessoa ela começa a comer já no primeiro prato grandes quantidades. Não é apenas pegar um pratinho de feijão e repetir esse prato de feijão. Não é isso. Então a gente tem que saber essa diferença, O que verdadeiramente significa uma compulsão alimentar. Porque só a gente se conhecendo, a gente vai poder tomar a decisão de tratamento. Só identificando esses fatores é que a gente vai poder tomar as rédeas, do nosso emagrecimento, tomar as rédeas dessa mudança desse estilo de vida. E geralmente essas pessoas que têm essa compulsão, elas encaram o alimento como uma única fonte de prazer. Então naquele momento elas comem, e aí naquele momento elas sentem muito prazer, mas logo em seguida vem o arrependimento. E aí eu vou chamar a Bru para entrar aqui comigo, Bruna, psicóloga, eu chamo Bru, que ela vai nos orientar e explicar. Ela é autoridade no assunto e a gente vai sugar um pouquinho do conhecimento dela para otimizar o nosso processo. Bru chegou agora atendendo o paciente, ela falou, Pri, acabei de chegar. Mas é isso mesmo. Tá maravilhosa. Tá me vendo e me ouvindo bem? Tá me vendo e me ouvindo bem? Sim. Tá me vendo e me ouvindo bem? Tá ótimo, tá ótimo. Ontem a gente não conseguiu fazer a live porque a internet de Daisy não deu certo. Eu falei, ai meu Deus do céu. Deixa eu só ver aqui se a minha internet tá na internet. Bru, eu queria que você se apresentasse um pouquinho e falasse sobre esse distúrbio que é mais comum do que a gente imagina, que é a compulsão alimentar. Bom, eu sou Bruna Magalhães, sou psicóloga clínica. Trabalho, hoje eu trabalho numa clínica especializada para tratamento de adoecimento crônico. Estão conseguindo me ouvir? Sim. Agora travou. Bru, você travou. Travou. Voltou. Pronto. Então, eu sou psicóloga clínica. Hoje eu trabalho com adoecimento, Trabalho também em uma clínica de adoecimento. A gente trabalha com oncologia, pacientes crônicos. Trabalho também com pacientes que estão vivenciando esse processo de ressignificação do alimento, O paciente, eu não gosto nem de trazer
esse rótulo, né, do que o paciente é obeso, o paciente anoréxico. Eu entendo que é um fator que vem para poder trazer algum desafio para que não consiga tomar um certo objetivo na sua vida, né? E a compulsão alimentar, como o Pri falou, ela está muito pautada a isso, né? A esse sentimento do desejo exacerbado de precisar comer, né? E o desejo, ele sempre foi algo muito forte no inconsciente nosso, humano, né? Nosso inconsciente coletivo. E desejar é algo maravilhoso. A gente pode desejar comer, a gente pode desejar amar alguém, mas nem sempre aquele desejo desequilibrado é um desejo permitido, né? E a compulsão alimentar, ela chega nesse lugar do desequilíbrio, da falta de controle e do limite. Então, geralmente, as pessoas, quando estão numa crise de compulsão alimentar, elas passam 2 horas comendo sem parar, elas acabam se culpando o tempo todo por estarem comendo daquele jeito. Muitas vezes até se trancam nos quartos comendo, porque não querem ser vistas, né? E essa compulsão, ela não traz apenas um quadro de uma ansiedade maior para aquele sujeito, mas um sentimento de culpa muito grande por estar errando, por estar saindo do que foi prometido. E, acima de tudo, é uma degradação, né? Eu escuto muito isso dos meus pacientes. Eu tenho alguns pacientes com compulsão e eles me falam isso. Bru, é como se eu estivesse me punindo de algo. Quando eu estou numa crise de compulsão, eu me sinto como se eu estivesse fazendo mal a mim mesma, mas eu não consigo parar. É muito maior do que eu consigo imaginar a vontade que eu tenho de comer. E como o Pri falou, exagerar no final de semana, né? Colocar o pé na jaca e se permitir viver momentos de restauração, e muitos chamam até do dia do lixo, né? É importante, mas a gente está falando de um transtorno alimentar, um transtorno nutricional, e está muito relacionado à relação que o sujeito tem com a comida. Não só com o processo dele, da dieta, mas a relação dele com a comida, né? Tá conseguindo me ouvir bem, Pri? Tá excelente, eu tô aqui babando. Tem uma frase que você falou aí que eu já vou gravar. Perfeito o que você falou. E E é é assim, exatamente, e é exatamente isso. Na hora que o indivíduo ele está comendo, porque a comida é prazerosa, né? Então, isso. nós comemoramos, nós celebramos tudo ao redor da comida. Então, nesse momento que o indivíduo está comendo, no caso do indivíduo que tem a compulsão, ele está sentindo prazer naquele momento, né? Aquela comida está representando algo para ele, algum acalento, né? Um prazer para ele naquele momento. Mas logo em seguida, que ele toma consciência do que foi feito, e nesse momento que ele está comendo, a gente libera serotonina e vários hormônios que são do prazer. Mas logo em seguida, bate o arrependimento. E no momento que bate o arrependimento, você libera o quê? O cortisol, né? Perfeito. Então, imediatamente você bloqueia esse hormônio do prazer e aí vem o hormônio do estresse, vem a tristeza, né? Alguns entram até em depressão. Você pode até falar melhor sobre isso. Isso. E é interessante essa questão da relação, a relação que a gente tem com a comida, né? A gente vive num país, a gente vive numa sociedade hoje que, como você falou, a gente relaciona muito a comida, o ato de comer como algo louvável. Então, se eu não como, se eu não gosto de tal comida, eu sou vista como esquisita. Se eu não como proteína animal, eu sou vista como uma ET, praticamente, né? Então, a gente não aprendeu a valorizar o limite alimentar de cada sujeito. E por isso também nós temos conflitos com os nossos próprios limites. Então, por isso que é tão difícil seguir uma dieta diante de tantas ofertas de comida, de tantas ofertas de cuidado, porque a gente não aprendeu a se alimentar de uma forma, como é que eu posso falar? Organizada.
eu sinto que a gente sempre teve aquela oportunidade de comer o que quer, né? Então, assim, aquela cultura do eu posso, né? Do eu posso me proporcionar comer o que eu quero, então eu vou comer, né? Mas aí a gente não pensa o que é que está nutrindo, né? E quando a gente fala de uma compulsão, a gente está falando de um transtorno compulsivo alimentar, né? Quando a gente fala desse transtorno compulsivo alimentar, tem um histórico voltado, sim, a algo do passado, né? Esse sujeito, ele está vivenciando processos da vida dele particular, do passado, e que vão chegar à tona no momento de crise, né? Então, assim, eu gosto sempre de trazer que as dietas como um todo, e dietas loucas que a gente vê na internet, que não traz uma nutrição, que não traz um acompanhamento, acabam cobrando desse sujeito que tem compulsão um lugar, né? Então, eu venho acompanhando uma paciente, por exemplo, que ela está comigo, ela chegou para mim por uma questão de um adoecimento e ela acabou que ela desenvolveu uma compulsão alimentar por um luto que ela viveu. O pai dela faleceu e o luto desencadeou esse processo depressivo, desencadeou a ela, o prazer que ela encontrou foi na comida. E aí você me questiona, Bru, por exemplo, como que a gente vai diagnosticar um paciente desse? A gente tem que pensar primeiro em 3 importantes olhares, que é a avaliação, né, psicológica, que nem sempre vem do nada, geralmente vem encaminhado por um nutricionista, um fisioterapeuta, né, um enfermeiro, um médico que está acompanhando aquela pessoa. Precisa do olhar nutricional para a gente poder estar entendendo de que forma a gente vai nutrir aquela pessoa, qual a relação dela com a comida, né? E, sem dúvida, também com o tratamento de psicofármacos, né? Tratamento, a gente tem que tratar o processo da ansiedade desse sujeito, né? A ansiedade, ela está dentro da compulsão alimentar. Ela faz parte desse processo de compulsão alimentar. É como se a compulsão desencadeasse, né? A compulsão, ela vai trazer vários outros transtornos junto dela. Ela não chega sozinha, né? Você falou aí, por exemplo, do risco de depressão. A compulsão pode trazer, por exemplo, um transtorno pós-traumático, por exemplo, pela ingestão de grande quantidade, e aí vem aquela questão daquele trauma, aquele desespero, e agora? E aí pode também vincular outro transtorno, que é a bulimia. Eu sinto a culpa por ter comido, então eu tenho que botar aquela comida para fora de alguma forma. Essa minha paciente exclusivo, ela passa dias e dias sem comer, ela faz jejuns enormes, né? Mais de 24 horas sem comer, achando que é o resultado, que vai conseguir um resultado. E aí cai tudo por terra. Porque quando ela volta a se alimentar, ela come da mesma forma exagerada, né? Então, assim, é muito importante a gente entender o perfil daquele sujeito que a gente está acompanhando. Muito importante a gente estar acompanhando pertinho para perceber os sinais que ele vai dando para a gente, né? E cada um vai dar a sua forma. A gente percebe como que o sujeito está vivenciando o processo da dieta, o processo do dia a dia. E sempre fatores externos relacionados, podem ser problemas pessoais, problemas na família, trabalho, relacionamento. Tudo isso pode desencadear uma crise de um transtorno. E não é só, gente, quem está vivenciando um processo de reeducação alimentar, não. Não tem ninguém, não é privação de comida. Qualquer pessoa pode vivenciar esse processo, né? E a gente percebe que 1/3 dos obesos hoje em dia vivenciam a compulsão alimentar. Por isso a importância, né, de tratar, como você falou no início, para a gente conseguir ter um melhor ganho nesse acompanhamento com essas pessoas. E como é importante tratar, eu lembro de um amigo meu, Tiago, eu li aqui que vi um artigo que 40% das pessoas que fazem a bariátrica, eles sofrem de compulsão alimentar. E esse meu amigo, ele fez a bariátrica e pouco tempo depois a gente saiu para jantar, para comer lambreta, né?
Sim. E aí a gente pediu a lambreta e ele comia a lambreta, só que o estômago dele estava desse tamanho. Ele comia a lambreta, ele mastigava, ele cuspia. Ele comia, ele mastigava, ele cuspia, ele comia. Gente, essa cena me marcou tanto, porque ele não tinha mais a capacidade, né, física, porque o estômago dele foi reduzido, mas, porém, o psicológico dele, a mente dele não foi trabalhada para aquela redução do estômago. Então, ele comia, 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 e ele não parava, era uma compulsão, mesmo não tendo mais espaço no estômago dele para receber aquele alimento, ele mastigava e ele cuspia e ele comia numa velocidade que eu falei, meu Deus do céu, eu falei, você precisa de um tratamento psicológico, porque é isso, não adianta você fazer uma bariátrica, não adianta você entrar no processo de dieta, né? Por quê? Porque a obesidade é multifatorial. Então, Isso. da mesma forma que acontece vários fatores para levar aquele indivíduo a desenvolver, né, a ansiedade, que desenvolve a compulsão, que desenvolve a obesidade, há também o inverso. Né? Para eu emagrecer, eu preciso trabalhar toda, desconstruir muitas coisas que foram construídas para chegar naquele momento, né? Daquele corpo obeso, daquele sobrepeso. Então, da mesma forma que tiveram vários fatores que levaram a esses indivíduos a acumular peso durante algum tempo, tem que ser trabalhado e desconstruído para que seja sustentável esse emagrecimento, né? Isso. Não seja emagrecimento apenas na balança. Uhum. E você trazendo isso, Pri, assim, eu me lembrei muito, assim, fiz uma formação, né, eu sou junguiana, eu tenho pós-graduação em psicoterapia junguiana, uma das minhas formações, assim, eu tenho essa paixão por Jung, adoro mitos, histórias, é comigo mesmo. E eu me lembrei agora de um livro de Joseph Campbell, que é um grande escritor junguiano, né, que falava muito sobre mitologia e trazia o dia a dia de uma forma muito bacana, né, a vida do cotidiano e tal. E ele criou um livro chamado A Jornada do Herói. E ele traz alguns exemplos da importância de se chegar ao nosso objetivo, compreendendo os obstáculos que podem vir a Sim. chegar no caminho, né? E aí ele traz, assim, alguns, dentro do livro, o livro é pequenininho, assim, eu tenho até, ele posso até te emprestar, é pequenininho, assim. Quero ver mesmo. Ele traz, assim, 12 percursos que esse herói chega para se conseguir a busca daquele elixir, né? Daquele desejo eterno de conquistar algo. E me vem muito essa luta, essa conquista de chegar ao objetivo de perder peso. A gente precisa, acima de tudo, mergulhar no nosso próprio atual. Acho que quando você reforça, Pri, a importância desse olhar, desse mergulho interior, porque cada herói sabe as suas limitações, né? Cada herói sabe que vai ter medo de dragão, vai ter medo de uma serpente de 3 cabeças. Cada um sabe do seu processo. E não adianta a gente questionar a um profissional, ao físio, ao psicólogo, ao médico, a pessoa que vai estar ali pertinho. Não é isso. Cada um precisa vivenciar o seu processo para identificar o porquê que aquele chamado faz parte da minha jornada. Por que eu estou me sentindo convocado em agora vai? Sabe aquela iniciativa de falar assim, agora eu consigo vivenciar essa verdade. E isso pode ser, a gente pode se sentir puxado de alguma forma, algo vai estimular esse sujeito. E é natural que nesse percurso, e Campbell fala muito nisso, da fuga da realidade. Às vezes a gente vê aquele obstáculo tão grande ali na nossa frente e a gente cria uma recusa. A gente não consegue ir à frente por conta do medo, das fantasias, do que o outro fala. Ah, não, mas essa compulsão aí você tem desde pequeno. Você vai tratar isso para quê, menino? Você nasceu para ser assim, né? Então, esses fatores externos, essas recusas, essas fugas, fazem com que a gente desista da jornada, né? E se a gente pensar nos contos de fadas, se a gente pensar nas histórias de herói, a gente sempre vai encontrar um grande objetivo, um grande estalar de dedos que vai fazer a gente seguir o nosso caminho, né? Ou vai ser uma princesa que está lá na torre, né?
ou vai ser aquela coroa que eu quero ter, aquela espada que eu quero tirar lá da pedra, mas a gente vai encontrar. E é muito importante, gente, a gente estar aliado aos mestres do nosso caminho, né? O Joseph Campbell vai falar muito forte isso, do mestre. E é muito importante a gente escolher como traçar esse caminho, porque nenhum herói traça esse caminho sozinho, né? E aí a gente lembra de Shrek com o burro, a gente lembra dos grandes heróis com os seus Batman com o Robin, enfim, a gente sempre pensa que existem duplas, né? Que sempre a gente vai ser motivado a viver esse processo, né? E é muito importante a gente não fazer essa travessia dessa grande viagem do emagrecimento só. Então, eu acho que é muito importante e gratificante ver você, Pri, tão empenhada nesse processo das lives, porque isso faz com que a gente entenda essa trilogia que foi essa semana, né? A gente consegue compreender essa tríade de apoio, porque a gente não está só. A gente não precisa estar só. E puxando só esse fiozinho da meada, né? Os testes vão acontecer sim. A gente vai dar os obstáculos, eu acho que é o grande tema do dia de hoje. E eu aprendi essa semana de um paciente que problemas não são problemas, são desafios. A gente não vive um problema, a gente está vivendo um processo de desafio, né? E vão existir processos em que a gente vai querer ficar na nossa caverna escura lá, fechadinho, né? Tentando absorver e buscar respostas para tudo. E vão ter momentos que a gente vai na luta, não é verdade? Que a gente vai adiante. Mas diga. Pode falar. Não, é só como você falou assim, e aí vem aquela frase, né, que a gente fala sempre: quem quer ir longe vai acompanhado, né? Quem quer ir rápido vai sozinho. E nesse processo de emagrecimento é muito bacana ter toda essa equipe multidisciplinar apoiando, né? E ter pessoas com o mesmo propósito, com o mesmo intuito juntos, porque justamente para a gente chegar lá onde a gente quer, né? Para alcançar lá a coroa, para alcançar lá a princesa, não vai ter um caminho florido, lindo, com pássaros, com sol, não. Né? Vai ter dias que esse paciente ele não vai perder peso, vai ter dias que esse paciente ele vai ganhar peso, tá? Porque é impossível você perder peso diariamente, porque, como eu falei no início, no processo de emagrecimento envolve muitos fatores. Então, se você não dorme bem, isso vai influenciar no seu peso. Se você teve estresse no dia anterior, um dia de trabalho cansativo, isso vai influenciar no seu peso. Se não bebeu água adequada, né? Se não se alimentou adequadamente, se não se alimentou dos horários certos. Então, é muito importante que se conheça esse processo, né? E, claro, lá no grupo dos pacientes, é normal ter assim a frustração. Poxa, eu fiz tudo certinho, eu não perdi nada. Eu fiz tudo certinho, eu aumentei de peso, né? É importante ter o conhecimento que nem todos os dias, né, vão ser dias floridos, vão ter dias tempestivos, mas o importante é você não desistir, né, do seu objetivo maior, né, e continuar firme e forte, ter essas pessoas ao lado para apoiar e dizer que hoje não deu certo, mas amanhã vai dar certo, né? E não desistir. E a importância também da gente entender que essas aprovações, elas vão existir a todo momento, em qualquer jornada que a gente desejar, seja de emagrecimento da vida, né? É natural. E quando a gente fala de emagrecimento, a gente tem que pensar que a gente precisa valorizar os nossos esforços. Valorizar e se recompensar. Quando eu falo se recompensar, não é, eu perdi 5 quilos, 2 quilos, eu vou me acabar no brigadeiro. Não é isso. Mas valorizar a sua conquista, valorizar aquilo que você viveu e lembrar, poxa, aquela caminhada que eu fiz, aquele funcional que eu fiz, né? Olha como valeu a pena ter passado e vivenciado, olha como eu já estou me sentindo mais confortável com o meu corpo, né? Então é muito importante esse reconhecimento dos limites e de valorizar quem nós somos, sem comparar a jornada do outro, né? Porque cada um tem sua jornada, né, Pri? Cada um tem sua forma
de viver Com esse certeza. processo. Ainda mais no grupo que tem homem e mulher. Homem, o emagrecimento é super rápido, É né? verdade. Por questões genéticas, hormonais, e a mulher não, tem toda uma questão mais é, genética e hormonal que dificulta mais esse processo. Então, não deve se comparar a ninguém. Você é único, você tem seus fatores, você conhece suas dificuldades, você tem o seu dia a dia que é diferente do outro, né? O seu trabalho te requer mais, a sua família te suga mais. Então, não se comparar. É como eu falo para os pacientes, né? Muitos falam assim, eu quero o corpo dessa mulher. Aí eu falei, olha, não quero o corpo dessa mulher, quero o seu corpo, agora o seu corpo na melhor versão. É você na sua melhor versão. Então você não vai emagrecer para ficar com o corpo de Gisele Bündchen, porque você geneticamente não é Gisele Bündchen. Agora você vai emagrecer para ser a sua melhor versão. Isso é uma forma de autocuidado, isso é uma forma de autoestima. Então a gente não deve se comparar a ninguém, não deve querer a barriga de tanquinho de ninguém, porque cada um sabe o que sofreu para chegar a ter essa barriga de tanquinho, o que lutou, né? E você também não está predisposto a ter essa barriga de tanquinho. Então cada um sabe seu limite, né? Cada um tem que se entender enquanto pessoa, enquanto ser humano e se aceitar. Isso. E sem culpa, né? Acho que a maior. E Bru travou um pouquinho, não foi? Gente, se vocês quiserem fazer perguntas, travou um Vol- pouquinho para mim, Bru. Se Voltei. você... Pronto. É esse processo, né, não se colocar nesse lugar de culpa, mas se motivar com a superação que você pode chegar a viver, né? Entender que aquilo ali não é um processo meu, que eu preciso encontrar o meu limite e eu vou superar, né, o que eu vivi e vou agora em busca de outro processo. Mas como o Pri falou, alguém quer perguntar alguma coisa, fazer algum comentário? Esse processo de autoconhecimento, às vezes, é muito difícil, né, Bru? Porque você vai tocar numa ferida, tocar numa dor, e nem sempre a gente está preparado para isso. Porque cada um tem suas dores, né? E as dores emocionais são bem maiores que as dores físicas. E muitas dores físicas são consequências dessas dores emocionais. Então, essa pessoa ela tem que estar preparada emocionalmente. Tem pessoas que não estão preparadas para emagrecer, né? Não é o momento dela emagrecer. E eu já tive alguns pacientes que vieram em busca de emagrecimento e eu falei, não é o seu momento. Vamos cuidar de outra coisa, né? Que está gritando ainda mais do que o sobrepeso em você. Então, né, muitas vezes é necessário esse paciente se tratar emocionalmente, psicologicamente, de outras dores, para então entrar nesse processo de emagrecimento e de cabeça. Porque o processo de emagrecimento, como eu sempre falo, não é apenas você fazer uma dieta, na verdade é você se conhecer e entender o que o alimento representa para você, né? O que ele te traz de positivo e negativo. Porque, na verdade, o alimento ele tem apenas uma demanda física, né? De você ficar satisfeito, de você se nutrir, de você trazer energia para o seu corpo. Mas, consequentemente, ele traz também uma carga emocional muito grande, esse alimento. Eu Sim. queria que você falasse um pouquinho, Bru, como é que, se tem alguma estratégia, né, para a gente compensar um pouco essa compulsão alimentar, para a gente entender e tratar. Uhum. Assim, falar sobre estratégias vem muito assim do histórico de cada sujeito, como a gente vem falando, né? Mas, acima de tudo, o que eu vejo como algo do meu dia a dia é observar a forma como se come, né? Eu tenho percebido ultimamente, acredito que vocês também, que as pessoas hoje em dia não conseguem comer sem mexer no celular. Eu hoje estava no trânsito mesmo, vindo para cá, e tem uma pessoa dirigindo, comendo, 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 e dirigindo e trocava as mãos assim. Eu achei curioso, eu fiquei olhando. E assim,
o fato de você não ter atenção plena no seu alimento, na hora que você está comendo, tá mexendo no celular e dando a garfada, você não consegue. É como se o intestino da gente, nosso estômago, ele não consegue processar essa nutrição para o nosso cérebro de uma forma coesa, né? Então, o que que acontece? Gera mais ansiedade, mais vontade de comer, né? Então, assim, para quem se identificou, né, dentro desse bate-papo, é, sentiu que pode ser que tenha algum transtorno alimentar, né, se identificou de alguma forma, é muito importante perceber como a gente come, né? Então, eu tô comendo, vivendo aquele momento ali, olhando o meu prato, percebendo as cores do prato, comendo de uma forma, vamos dizer assim, organizada. É diferente de você estar comendo e você estar lendo, de você estar comendo, né, e mexendo em alguma coisa e falando com um e resolvendo problemas. Então você já vai levando também para aquele alimento uma carga energética dos seus problemas, de conflitos. Às vezes está em casa, alguém discutindo, e você vai se envolve e comendo. Então tudo isso vai gerando ansiedade. Então, ao comer, procure, né, comer, estar presente na alimentação. Outra questão importante que eu tenho visto muito, que isso tem atrapalhado, inclusive, processos de, como é que eu posso falar, de alimentação nutricional, é o tempo que você dedica para preparar o seu alimento. Então, as pessoas Sim. hoje em dia estão comendo qualquer coisa. Estão na rua, precisa comer, vai no fast food. Ou então não organizam, não se preparam para a comida. Não tem mais esse costume, graças a Deus eu ainda consigo ter esse prazer de comer em casa. Como não consigo, levo minha marmita para o trabalho. Mas preparar aquela alimentação, olhar para aquela comida e conseguir se dedicar para aquele preparo do alimento. Porque você vai entender que você só tem aquela comida ali, está restrito, né? Você vai comer. Então, assim, às vezes eu escuto de alguns pacientes, Bru, quando eu tô em crise, eu não vou para a mesa, né? Eu faço minha comida, como na cozinha, ou como numa sala separada, porque eu sei que eu não posso estar vivenciando aquela oferta naquele momento. E é muito Sim, importante, gente, o apoio da família sim, entender que aquilo ali não é frescura, que aquilo ali não é vexame, que aquilo ali não é exagero. Não, a pessoa está vivendo um processo de crise que está relacionado a algo emocional. Não é do desejo dela aquilo. Isso é muito louco para quem não tem essa sensibilidade. Mas é real que é algo ali do inconsciente daquele sujeito. Ela não está sendo como é que eu posso falar, exagerada ou faminta. Ai, você tá comendo demais, o que é isso? Não, é um adoecimento. Então, é muito importante a família sempre estar alinhando e apoiando, entendendo, né, aquele processo. É muito comum as pessoas que estão vivenciando dificuldade de dieta quererem pedir essas marmitinhas, né, as meninas sim. marmitas prontas. E eu sinto, por exemplo, alguns pacientes que me falam que isso vem facilitando. Você já ter a sua marmita, você preparar a sua marmita bonitinha ali, as porções corretas, como é orientado, né? Num programa de emagrecimento, a nutricionista recomendou. Então, assim, você consegue ter um maior equilíbrio, porque quem vivencia um processo de compulsão, ela não consegue parar, não consegue impedir de comer. Então, você quer comer o tempo todo. Você passa um processo em que você come sem mais saber nem o gosto da comida. A comida desce que você nem vê se está fria, se está quente, se está picante. E eu estava lendo uma entrevista de um psiquiatra falando de alguns alimentos que podem ser nossos aliados. E aí as nutris que tiverem aí de plantão, se quiserem dar um apoio também, é a importância de você consumir mais alimentos que vão diminuir essa vontade de comer, né? Vai trazer mais saciedade. E aí esse médico falando da importância de beber bastante água, que a água é o bastante aliado nessa questão da saciedade. Alimentos mais cítricos, né? Limão, laranja, você poder utilizar
essas estratégias das frutas mais cítricas, né? E, acima de tudo, também você pensar em alimentos que podem proporcionar uma nutrição rápida, com uma elevação energético, um proteico rápido que vai trazer uma saciedade rápida, Sim. né? Então, assim, eu tenho estudado um pouco sobre essa parte de absorção como um aliado no processo da compulsão, porque oferta para aquele sujeito a sensação que você comeu, né? E diferente de um paciente bariátrico, ele pode comer, ele não tá impedido por conta do procedimento, né? Mas se ele se sente saciado mentalmente, o nosso cérebro entende que vou dar um tempo, não vou comer agora, né? Então, a pessoa consegue se estabilizar, ficar bem até uma nova crise, né? Mas é muito Até interessante. porque, Hum, até porque essa compulsão, ela é associada à fome emocional, né? Então, a pessoa, ela não... A fome física é aquela fome que você chega em casa, o que tiver pela frente você come. Mas a compulsão e essa fome emocional é muito relacionada assim, eu quero comer. Você tem um desejo fixado, né? Na mente. Ah, eu uhum, quero comer uma torta de chocolate. E essa pessoa come uma torta de chocolate toda. Geralmente as é, pessoas que têm a compulsão, elas têm uma atração, um desejo de comer muito açúcar e muito carboidrato, né? uhum, Que já leva também a dar um estímulo de picos de insulina no nosso organismo. E essa metabolização é mais rápida do que uma proteína, né? Quando você ingere uma proteína, ingere uma alimentação rica em fibras, você fica mais saciado. Se você comer muito carboidrato e muito açúcar, que geralmente está relacionado à compulsão, na verdade você manda para o seu corpo esse pico de insulina, ele ele vai. absorve rapidamente e você daqui a pouco, em pouco tempo, você já sente a necessidade de repor de novo essa energia. E aí vira um ciclo. E aí isso é um fator também que leva a uma compulsão. Ela tem compulsão de comer muito doce, compulsão de comer, né? Você tem uma compulsão de comer um alimento específico. Perfeito. Não é isso, Bruno? Isso. E além disso, eu vi que alguns estudos mostram, né, que essas pessoas que têm compulsão, elas têm alteração no córtex parietal, no córtex frontal, que está relacionado muito a essa questão alimentar, sexual, de compulsão. E no Isso. caso, voltando aqui para a alimentação, né, os hormônios também estão em desequilíbrio. As pessoas que têm compulsão, a leptina, que é o nosso hormônio da saciedade, e a grelina, elas não estão em equilíbrio. Então, essa pessoa, ela come, 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 e a leptina, que manda a informação para o meu hipotálamo de saciedade, eu não consigo receber essa informação, né? Até porque, quando a gente come, o corpo, ele demora, em média, 20 minutos para mandar essa informação do nosso cérebro de saciedade. Mas como ele come tão rápido, o nosso cérebro ele não capta isso. Então, Isso. isso também é um fator, e isso é um fator que dificulta esses pacientes nesse processo, porque os hormônios estão em desequilíbrio, né? Insulina, leptina, grelina, porque é um aporte muito grande, no caso da insulina, do açúcar, e na verdade, porque nosso hormônio é integrativo, o nosso corpo é integrativo, né? Então, o hormônio vai desregulando o outro, né? O tecido adiposo vai desregulando muitas outras coisas, e essa atração por essa alimentação errada vai desregular estômago, intestino, enfim. Perfeito. E, na verdade, é um problema sério de saúde, como você falou, não tem que ser encarada, essa menina é desequilibrada, come demais, e precisa de tratamento, e tratamento, como você falou, psicológico e muitas vezes farmacológico, não é isso, Bruno? Isso, e buscar, hoje em dia existem nutricionistas, psicólogos especializados em tratamento de compulsão alimentar, né? Que vão fazer um tratamento direcionado àquele sujeito de uma forma que precisa seguir um cronograma, né? Um cuidado maior com aquela pessoa e um acompanhamento mais sistêmico, né? Então, aquele sujeito ele precisa estar inserido no processo dele. Eu acho que a psicoeducação, porque as pessoas não aprenderam a comer, como a gente falou. Então, a psicoeducação é a chave, muitas vezes, de encontrar uma saída para a própria compulsão, né?
E é isso, eu vejo que tem cura. A gente vê na internet, inclusive tem algumas blogueiras, né, assim, muito sérias, que trazem um conteúdo muito bacana, que falam sobre a sua vida, a sua compulsão, o seu Sim. histórico, e que hoje tem outra rotina de vida, aprendeu a ter hábitos saudáveis, né? Muitas, inclusive, relatam das situações que vivenciaram na vida cotidiana, em casa, como isso influenciou e como hoje, resolvendo esses problemas externos, conseguiram resolver o interno, né? Eu costumo dizer que tudo acontece, pode acontecer de uma forma junta. Quando a gente começa a arrumar o nosso interno, a bagunça chega, né? Para a gente começar a resolver. Então, muitas vezes assim, é você criar um compromisso com você. Emagrecimento é compromisso. Emagrecimento é a busca daquele desejo de ter o que eu quero, de me motivar a ter aquele corpo ideal, aquele corpo saudável, aquele corpo que eu desejo. E tem que ter determinação, né? E esses fatores a gente precisa estar atenta para a gente poder cuidar. Nada melhor do que a gente se olhar, né? E quando a gente fala em emagrecimento, claro que tem essa cobrança da sociedade de um padrão, mas aqui a gente não está falando de um padrão, né? A gente está falando de uma busca de saúde. Porque o que é que acontece? A oferta alimentar fica de um lado, uma oferta alimentar enorme, né? Porque a oferta alimentar que tem hoje não é a de antigamente. Você vai no mercado, hoje as prateleiras são lotadas de coisas práticas e a maioria é carboidrato, né? Você vai na prateleira de biscoito, tem biscoito com chocolate, biscoito não sei o quê, biscoito não sei o quê. Então, a oferta hoje é muito maior do que a oferta de 30 anos atrás, né? Não só a oferta alimentar, mas como alimentos cada vez mais condimentados para durarem mais, cada vez mais com substâncias artificiais, com conservantes para aumentar essa durabilidade. Antes a gente comprava um produto, se não comesse logo, ficava logo ruim, né? Um pão. Você compra um pão lá de mercado, nunca vai durar tanto. Agora você vai comprar um pão, você faz um pão em sua casa, o pão não demora 3 dias, ele já começa a oxidar, ficar embolorado, ficar duro. Então, o pão que você compra no mercado dura não sei quanto tempo, porque é cheio de produto artificial. Então, essa oferta alimentar e esse tipo de alimentação são vários fatores, né? Essa oferta alimentar está cada vez maior, né? A gente tem cada vez mais alimentos condimentados, com sabores gostosos, né? Para a gente comer e ficar satisfeito, né? Dar aquela sensação, ai que delícia. Tem o nosso tempo, que está cada vez mais escasso, então a gente cada vez mais procura esses alimentos práticos e rápidos de fast food, porque a gente não tem tempo, né? Comemos rápido. Ontem eu comi em pé, Bruno. Ontem eu comi em pé, assim, eu falei, quando eu parei, eu falei assim, meu Deus, eu tô doida comendo aqui em pé, porque cada vez a gente está sem tempo, tempo escasso, porque tem muitas demandas e a gente precisa resolver essas demandas imediatamente, que eu nunca vi que negócio é esse. Então, de um lado, tem essa oferta alimentar enorme, do outro lado, tem a sociedade cada vez mais colocando padrões e biotipos que muitas vezes não é daquela pessoa, né? Então, você fica no meio, fica um indivíduo no meio, perdido, sem saber o que fazer. Meu Deus, eu quero esse corpo. Não, eu vi um TikTok que eu olho toda vez, eu me acabo da risada. Aí ela olha o corpo de uma blogueira assim e ela fala, meu Deus, por que eu não tenho esse corpo? Aí ela passa a comer um hambúrguer, ela, né, senhor? Aí passa ela comendo um chocolate, ela, tá bom, senhor, já entendi porque eu não tenho esse corpo. Mas é isso, a gente não deve se espelhar no corpo do outro, né? Então, quando a gente fala em emagrecimento, não é magreza, né? Não é você sair da sua zona de risco, é você sair de um IMC de obesidade, é você sair de uma fila de cirurgia bariátrica, né? É você sair de desenvolver dislipidemias. Então, quando a gente fala em emagrecimento, não é essa questão de estereótipo, de ficar sarada, não é isso. Se você quiser, se você desejar, ótimo, mas não é essa cobrança que a gente quer, né? E a gente também não pode demonizar o alimento. Mas você tem que entender o que esse alimento representa para você. Isso.
E também perceber o valor nutricional daquilo, né, Pio? Eu acho que, acima de tudo, é você comer com saúde. E uma dessas blogueiras que eu citei, né, que vivenciaram a compulsão, elas, inclusive, uma das coisas que elas falaram é que elas aprenderam a cozinhar, né? Sim. Então, aprenderam a identificar o alimento, a perceber que alimento diferente que eu nunca comi, né? Eu nunca tive acesso a isso, é tão gostoso. Porque geralmente as pessoas que têm compulsão alimentar escolhem os mesmos alimentos. Ou Sim. alimentos que já fazem parte do seu repertório, né? Aquilo que já vem da lembrança emotiva, do desejo. Então, uma pizza, uma lasanha, um hambúrguer geralmente não procuram alimentos saudáveis, né? E aí ela trazendo isso, que ela aprendeu a cozinhar, a fazer uma comida gostosa, a produzir, a sentir a textura de novos alimentos. Porque na infância, nesse período até mais ou menos 5 anos, é quando a criança ela tem uma conexão mais direta e ela pode escolher o que ela quer comer. E uma vez eu escutei de uma médica, eu me lembro na época que eu estava assim, adolescente, ganhando bastante peso, eu fui no médico com minha mãe inclusive tá, eu acho que tá assistindo a gente, e eu me lembro que a doutora olhou para ela e fez assim, Gi, mas quem é que compra a comida? Né? Exato. Quem é que compra biscoito? Quem é que compra? E aí, na época, né, minha mãe dizia assim, não, mas ela não come só isso, ela come frutas, ela come verdura, mas o fato da gente não ter essa educação de ir para a escola, né? A gente come o que tinha na escola. A escola não tinha essa cultura de uma alimentação mais saudável. Saudável. Então, às Não. vezes eu não comia em casa, porque eu não achava em casa, mas na escola eu tinha a oportunidade de vivenciar os processos de comida. Então, a gente pode começar a perceber esse transtorno alimentar da adolescência, da infância, né? Então, aquela criança, por exemplo, eu gosto sempre de falar da adolescência, da infância, porque o padrão alimentar que a gente tem como adulto, a gente aprendeu lá atrás, né? Então, é muito importante a gente identificar isso do nosso É. paciente. E Então, como você falou, do 0 ao 4, de 0 a 4 anos, a isso. oferta alimentar dessas crianças são dos pais, né? Ele não chega e escolhe, eu quero comer tal coisa. Não, nós que ofertamos para os nossos filhos. Então, e aí já vai formando esse paladar, e aí já vai formando essa vontade de comer. Por isso que, às vezes, é necessário até a gente obrigar nossos filhos a experimentar, fazer aquele joguinho, né? Olha, se você experimentar um alimento novo hoje, né? Trabalhar com essa compensação. E essa compensação, às vezes, é negativa. Então, a gente precisa ter cuidado como a gente utiliza a comida, né? Então, se você se comportar, você vai ganhar sobremesa, você vai comer, vai poder comer mais sorvete. Então, a comida vem nesse lugar da oferta, do prêmio. E não é bem assim, né? Então, a gente precisa modificar esse imaginário, isso que foi construído de uma forma mais bacana, né? Eu mesmo tive o prazer, hoje, né, eu vivo numa família que meu pai e minha mãe sempre ofertaram muita fruta, muita verdura, comidas diferentes, diferentes tipos de proteína, né? Então, assim, a gente teve a oportunidade de escolher, de desejar, olhar e falar, nossa, que comida é essa? Não, venha provar para ver se você gosta, né? Então, assim, é muito bom a gente poder ter essa oportunidade e oportunizar isso para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, enfim. Acho que a gente é exemplo, né? É. E é muito bacana a gente entender assim, que não é porque a gente está vivendo um processo de transtorno, de compulsão, que eu sou um fracassado e que eu não vou conseguir fazer uma dieta. Não é isso. É entender, é um sinal, né? Porque a gente tem que entender o seguinte, que sempre quando acontece algum processo nas nossas vidas, vem como um sinal de que eu preciso olhar para aquilo, de que eu preciso tratar alguma coisa. Então, Sim. algo não está certo. Então, não é um fracasso, é a oportunidade que a vida está lhe dando para cuidar de algo que no futuro próximo vai fazer mal, vai gerar maiores problemas de saúde, né? Então, assim, não se coloque nesse lugar de tipo, poxa, eu sou um fracassado. Não. Eu estou tendo a oportunidade
né? Tendo esse mérito de me cuidar, e você vai se motivar através do empenho que você está vivendo, né? Como o Pri falou, não é porque você saiu, pisou na bola em um dia que você tem um transtorno alimentar, mas ter essa consciência de se perceber. Quantas vezes eu tô saindo da dieta por conta desse episódio? Sim. Eu acho que isso é importante, você ter essa consciência, né, Pri? Exatamente. E a mesma coisa eu falo para os pacientes que chegam aqui e falam, ai, Pri, eu já tentei de tudo para emagrecer e não consigo, né? Aí eu falo, olha, o momento que você vivenciou lá atrás não significa dizer que não vai dar certo dessa vez agora, né? Não é porque você teve uma experiência ruim que sempre vai ter experiências ruins. Sabe por quê? Porque isso entra numa desacreditação, né? Isso entra num processo de fracasso, de desânimo, e aí ele acaba se acomodando, esse indivíduo. Ah, eu nunca não consigo emagrecer, não. Eu vou ficar assim mesmo. Não, não quero, não. E aí ele começa a se sabotar, né? Então, assim, esse indivíduo, ele tem, não só no processo do emagrecimento, né? Eu acho que, por exemplo, eu tive algumas amigas na época do vestibular, que elas queriam medicina, e algumas ficaram tentando até conseguir passar em medicina, outras não, foram para outro curso, né? Então, vai depender do o que sua motivação maior, o seu objetivo maior. Então, o seu objetivo maior não é emagrecimento. O seu objetivo maior é saúde. Então, se você ficar com o objetivo de emagrecimento, isso é muito pouco diante da grandiosidade que vai representar esse emagrecimento para você. Isso. E assim, eu acho que quando você fala da brincadeira do TikTok, é aquilo que a gente falou lá no início, da fuga da realidade, né? Você tem que viver a sua realidade, o seu propósito, entendendo que se você quer ter aquela barriga sarada porque você quer ter, porque você percebe que você tem saúde hoje, mas você quer se proporcionar, porque você acha bonito ter aquele corpo, você vai lutar e você vai encontrar a sua realidade diante do que você pode e não se comparando, né? Então é muito importante isso que você está trazendo desse exemplo das suas amigas, a persistência, né? E você sempre vai encontrar, eu sempre falo isso, assim, que eu sempre encontro alguém que me motiva, que não só me motiva a construir algo, a chegar ao meu objetivo, mas que também me ajuda, me dá um empurrão, né? Me Sim. inspira. Então, procure as pessoas certas para essa inspiração. Busque essa jornada junto, como a gente falou. Busque ajuda se for necessário. Procure, né, uma clínica especializada, um lugar sério que possa ofertar um atendimento seguro, né? Então, assim, sozinho a gente não vai para canto nenhum. Eu costumo dizer, sabe? Claro que comer, rezar e amar, uma viagem sozinha assim, é muito bacana. Mas em processos de obstáculos, nada como ter alguém que possa ajudar a tirar essas pedras, né? Eu penso assim. Ai, deixa eu ver quanto tempo falta. Faltam 5 minutos para o final da live. E Uhum. eu queria agradecer a Bruna. Gente, ela é assim, ó, eu peço e ela sai de prontidão. Mas como é E, que eu vou dizer não a você? Eu não digo não. e é tão nova, e essa sabedoria, quando ela fala, a gente fica assim, né? Meu Deus, Bruna, me carregue no colo, porque você é doce. Eu vou marcar uma Obrigada. sessão com você, essa psicóloga linda. Quando Bruna fala, ela fala assim com tanto amor, né? Com tanto cuidado. E eu só tenho a agradecer por essa live. Como o Su botou aqui, live maravilhosa. Na verdade, foi muito engrandecedora para mim também, porque muitas coisas que você falou só vai agregar, né? Eu ajudar outras pessoas nesse processo, né? Porque eu ajudo eles, mas eu tenho uma equipe por trás enorme que me ampara também, né? E isso é importante nesse processo de emagrecimento, ter tantas pessoas assim, e é por isso que a gente faz essa maratona de lives, né? Semana que vem também vão ter outras lives e eu só trago profissionais assim. Obrigada, viu, Bru? Ô, Pri, eu que lhe agradeço. E assim, é um prazer sempre estar aqui com vocês. Sempre é um prazer estar acompanhando o seu trabalho. Você falou de mim aí eu sinto essa inspiração. Você faz isso com inspiração, com motivação.
E é um prazer enorme estar sempre aqui. Então, por isso que sempre que você falar, eu tô. Porque eu adoro, adoro estar aqui. Obrigada. Obrigada. Queria Eu vou agradecer também, né, a todo mundo que está aqui assistindo. Muito Uma obrigada. terça-feira, 19 horas. Então, disse a hora de você fazer live. Sexta-feira, 19 horas, eu falei, se tiver uma pessoa nos ouvindo, já tá maravilhoso, né? O que importa é isso. Com Doutora certeza. Bruna é incrível, realmente, ela é incrível. Obrigada, Marcos. Beijo, Bruno. Grande abraço. Tchau, tchau.